E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, atendeu a um pedido da defesa e autorizou que o ex-presidente Fernando Collor de Mello cumpra sua pena em um presídio em Maceió, capital de Alagoas. Ele já foi transferido. O ministro atendeu a um pedido do próprio Collor, feito na audiência de custódia. Mais cedo, a defesa do ex-presidente havia solicitado que ele fosse enviado à prisão domiciliar. Segundo a defesa, ele sofre de transtorno bipolar, de mal de Parkinson e de apneia do sono. Moraes determinou cela individual para ele. Collor também ficará na ala especial por ser ex-presidente da República. O ex-presidente Fernando Collor foi preso na madrugada de hoje, condenado em maio de 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro por ter recebido 20 milhões de reais em propina para garantir contratos da UTC Engenharia com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, que ficou sob influência dele de 2010 a 2014, na época em que ele era senador. Moraes submeteu a decisão de prender Collor ao plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Sessão extraordinária começou hoje pela manhã e já há 4 votos para manter a prisão. Para comentar essa notícia e nos trazer mais informações, eu gostaria de chamar o nosso repórter diretamente de Maceió, Carlos Madeiro. Madeiro, seja bem-vindo ao estúdio aqui do All News. Você direto no meio do furacão com a prisão do ex-presidente Fernando Collor. O que você nos traz de novidade? Boa tarde, Sakamoto. A grande novidade dessa tarde foi a transferência do Collor já para o presídio Baldomero Cavalcante, né? Ele já está detido na ala especial do presídio. Esse é um presídio muito antigo e conhecido aqui no estado, já passaram por lá nomes muito famosos do crime alagoano, como o ex-chefe da gangue fardada, o Coronel Cavalcante, coronel que foi um dos homens mais temidos do estado por muitos anos, ali na década de 1990. Também outros nomes fortes aqui sempre ficavam nesse presídio, que é destinado a pessoas condenadas. O Collor vai ter direito a uma cela especial individual, segundo o ministro Alexandre de Moraes, por conta da condição de ex-presidente da República. O governo do estado já anunciou que está fazendo as estruturações necessárias e que tem, sim, condições, como cobrou em 24 horas a resposta do governo do estado, condições sim de manter o ex-presidente preso em segurança e também com os cuidados de saúde necessários. Ou seja, em tese, o caso já está na sua fase de cumprimento de sentença. Não teremos, talvez, muitas novidades, exceto esse fato que a própria defesa dele tenta emplacar, de que existe um problema de saúde e que ele precisa ser tratado em casa. Esse pedido foi feito aí de análise à PGR, que vai fazer agora na verdade, vai dar uma recomendação de fazer ou não o cumprimento da pena em casa e cabe de novo ao STF decidir se autoriza ou não, sendo que esse caso agora vai ser levado para a justiça, da questão penitenciária. Tem uma vara específica que vai cuidar do cumprimento da pena do Collor. Então, a questão que a gente vê é que ele já está, e é muito curioso essas imagens, inclusive, chamou muita atenção aqui, eu vejo uma repercussão muito grande de como o Collor se demonstrava tranquilo. A gente viu durante o dia muitos relatos de pessoas, ele foi abordado no aeroporto pelos policiais, estava calmo, não apresentou reação alguma, e na audiência de custódia estava sorridente com a sua situação, Isso chamou muita atenção, até gerou alguns memes que foram engraçados, porque um sujeito que é preso aos 75 anos de idade deveria estar mais preocupado do que o Collor apresentou lá na situação da audiência de custódia, Sakamoto. Ô Madeiro, tem sempre aquela possibilidade dele estar sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo, aí, de repente, vai saber. Até porque ele vai pedir progressão de pena, vai fazer vários pedidos, vai estar encarcerado, mas vai fazer vários pedidos. Agora, eu queria te fazer uma colocação. Por um acaso, você tem informações de como é a cela do ex-presidente? Não é nenhuma curiosidade mórbida, mas é que a gente tem visto, por exemplo, o Lula permaneceu 580 dias preso na carceragem da Polícia Federal lá em Curitiba, Tínhamos uma ideia de como funcionava a cela dele. Ou, eventualmente, o ex-presidente Michel Temer chegou a ser detido também, foi encaminhado a um local especial. Há uma possibilidade do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro vir a ser condenado e preso, Então, o Brasil pode estar inaugurando já uma forma de hospedagem para ex-presidente na cadeia, Aí eu queria saber se você tem informações sobre isso, como é a cela de Collor. Essa estruturação, na verdade, está sendo feita hoje, O Collor foi transferido por volta das 2 horas da tarde. O governo, até onde a gente sabe, está ajustando
essa cela dele, que tem que ser individualizada, né? A questão desse presídio, inclusive a gente vai ter uma matéria especial nesse fim de semana, é que ele tem estruturas consideradas pelo CNJ como péssimas, inclusive com vários problemas estruturais, como falta, inclusive, de higiene, com um esgoto que correria a céu aberto, algumas questões de superlotação. É o presídio com maior superlotação que existe aqui em Alagoas. Então, algumas questões, por exemplo, se não da cela, que ele vai conviver na sua própria convivência, né? Que ele vai ter durante a sua convivência necessária com outros presos. Esse presídio tem 8 módulos, desses 8 módulos, um é especial para pessoas que são de curso superior, que têm direito a alguma prisão, digamos assim, com um pouco mais de conforto. Se a cela vai ter televisão ou não, a gente sabe que tem ventilador, pelo padrão dela, né? Ventilador, um colchão, e não tem nada além disso. É uma cela que não vai oferecer conforto, mas talvez pela condição de ex-presidente se coloque uma televisão, quem sabe um ar-condicionado, mas é uma cela pequena, com chuveiro, com o banheiro específico e muito pouco espaço. E ele vai ter que conviver com outros presos aí dessa ala especial que existe nesse presídio Baldomero Cavalcante. É capaz até, por conta da quantidade de políticos que vão acabando sendo presos, que os presídios do Brasil finalmente melhorem, né? São depósitos de receber gente, muitas vezes são incapazes de garantir ressocialização. Antes de continuar na questão sobre o ex-presidente Collor, eu gostaria de chamar também para participar dessa conversa os nossos dois convidados de hoje, Cláudio Couto, cientista político e professor da FGV de São Paulo, e Rodrigo Prando, professor de ciência política do Mackenzie. Senhores, prazer em ter aqui os senhores aqui. Obrigado, Cláudio, obrigado pela presença. Obrigado a você, Sakamoto. Boa tarde aí para você, boa tarde para o Rodrigo, boa tarde aí para todo mundo que nos está assistindo, também para o Carlos, claro. E obrigado, Rodrigo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite também. Eu que agradeço o convite, Sakamoto. É um prazer estar aqui contigo, com o Cláudio, com o Carlos. Vamos conversar um pouco. Obrigado. Eu vou até começando até por ordem alfabética, vou começar com o Cláudio. Cláudio, como é que você vê o impacto, né, político da prisão do ex-presidente Collor? É uma coisa que tecnicamente era esperada, né? Mas enrolaram bastante. Foram quase 2 anos de espera entre a condenação e a prisão, né? Foi um tempo longo, né? Eu acho que tem vários aspectos aí que merecem algum tipo de destaque, né? Primeiro, enfim, só dizer, era realmente um caso esperado, tendo em vista tudo aquilo que havia de evidência a respeito do envolvimento do Collor com esse problema de corrupção, né, tudo que já havia ocorrido, né, na tratativa judicial desse caso, né, e uma hora ou outra você tinha que ter esse desfecho, e o desfecho finalmente se deu. Há um lado curioso, que é um desfecho que ocorre, né, no âmbito do STF, justamente ali no momento em que também ocorre o julgamento dos golpistas, né, seja os golpistas do 8 de janeiro, a raia miúda do golpismo, sejam aqueles ali que articularam, inclusive o próprio 8 de janeiro, mas enfim, toda a tentativa de golpe, o Bolsonaro à frente de todos eles. Então, essa coincidência de você poder ter a condenação de um ex-presidente, no caso o Bolsonaro por golpe de Estado, no mesmo momento em que ocorre a condenação e a prisão de um outro ex-presidente, claro que isso sugere aí uma situação curiosa, né? Porque afinal de contas você tem 2 presidentes enrascados com a justiça, quase que um aí tendo a sua prisão servindo de preparação para a prisão do outro, né? Acho que é isso que, de alguma forma, esse tipo de coincidência, vamos dizer assim, acaba colocando. E, de novo, né, lança a luz sobre o Supremo, faz com que as pessoas tenham ainda mais atenção àquilo que o Supremo Tribunal Federal decide, particularmente o ministro Alexandre de Moraes, sempre ele, que está no centro dessa decisão também ao determinar a prisão, né, do caso do ex-presidente Collor de Mello. Então, você tem alguma coisa que acaba compondo ainda mais esse cenário agitado já da política nacional envolvendo ex-presidentes da República pelo cometimento de crimes de tipos distintos, mas, de qualquer forma, crimes. E aí, consequentemente, isso acaba fazendo com que a gente tenha aqui que discutir esse tema relacionando o julgamento do Collor ao julgamento do Bolsonaro. Ô, Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta, porque é meio engraçado falar isso, estou me sentindo até velho fazer essa pergunta, mas todos nós sabemos muito bem quem foi Collor, qual foi a importância do Collor, como é que o Collor se insere na política brasileira. Mas uma parte da nossa audiência, né, inclusive nasceu muito tempo depois de Collor ter passado por aqui e ter causado o que causou, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. Eu queria que você inserisse um pouco o Collor, né, no meio dessa nossa história recente.
Vamos lá, vamos lá. Antes de eu falar um pouquinho do Collor, né, falar depois do Cláudio é sempre mais fácil, porque ele já baliza a discussão, mas vou falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês têm a impressão que eu tenho, mas o brasileiro, ele é numa velocidade para produzir memes que, se a gente exportasse, seria um produto top de exportação brasileira na quantidade e na qualidade. Por que que eu estou falando isso? Foi sair, né, a ordem de prisão imediata do ministro Alexandre de Moraes, que os memes relacionando o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes e a prisão do Collor começaram a surgir assim numa velocidade enorme, né? Então eu fiquei pensando nisso enquanto o Cláudio falava. Fernando Collor de Mello é o primeiro presidente eleito num segundo turno, né, contrapondo-se aí ao Lula em 1989. Vocês sabem que eu costumo dizer o seguinte, né? Eu estou com 47 anos, em 89 eu tinha 11 anos e o Lula era o candidato que no segundo turno acabou sendo derrotado por Collor. Collor firmou-se no imaginário da política nacional como um caçador de marajás, né? Dizendo que ele bateria muito forte e pesadamente na corrupção, nos supersalários do funcionalismo público, e ele ganhou tração por conta de sua juventude, de um aspecto mais jovial e enérgico, né? Porque logo depois ele estava lutando karatê, voando de caça supersônico. Então, assim, teve, inclusive, naquele momento, o famoso debate em que foi editado e colocou os melhores momentos do Collor, suplantando e deixando o Lula numa situação como se o debate tivesse sido francamente favorável ao Collor e não ao Lula na Rede Globo, né? A utilização da filha, né, do Lula, várias questões, mas o Collor ele acabou ganhando. Então, a primeira eleição pós-ditadura, pós-regime militar, o Collor ganha e ele inicia ali sua trajetória política, um governador da região Nordeste, chega ao Palácio do Planalto, muita coisa circulava, não sei se anedótica ou verdadeira ou não, sobre magia negra, bruxaria na casa da Dinda, a riqueza que ele tinha, né, porque é de uma família muito importante e tradicional, como, aliás, é muito comum na política brasileira, essa questão aí de um poder tradicional que se assenta e que se reflete no Congresso ou no governo do Estado, na presidência da República, muitas vezes. E o Collor vai ter, assim, uma medida que é, assim, sintetizada uma frase que eu me lembro, eu estou dizendo, eu era criança, mas, assim, já me despertou o desejo por gostar e acompanhar a política a partir do impeachment dele, mas eu me lembro muito quando ele dizia que os carros brasileiros eram carroças, e a partir daí, Fernando Collor começa um projeto de abertura do Brasil, do mercado brasileiro para o exterior, né? Então, é uma tentativa de modernização da economia, mas obviamente, com todas as limitações de uma estrutura de um país que estava, naquele momento, se dizia, no terceiro mundo, abaixo do Equador. E o Collor começa a aparecer. E é das grandes lembranças que a maioria das pessoas, para quem está aqui, para o internauta mais jovem, que não tem mais o seu pai, a sua mãe, vai lembrar, né? Depois do governo Sarney, a gente ainda vivia uma hiperinflação e o Collor tem um plano econômico que leva ao congelamento dos ativos assim, das pessoas, das poupanças. Então, muita gente, naquele momento ainda da hiperinflação, quando tinha esse dinheiro, jogava-se no overnight, que era um rendimento na Bolsa de Valores de um dia para o outro, toda a noite. Então, assim, as pessoas com melhores condições estabeleciam contratos em dólar e o dinheiro perdia o poder de compra, era corroído cotidianamente pela inflação. E o Collor, ele acaba tentando impactar com sua ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, fazendo esse confisco da liquidez, da poupança de muita gente. Empresários deixou de conseguir fechar contrato, pagar salários. Existe até correlações do aumento, né, a partir da leitura durkheimiana, do suicídio anômico, de pessoas que perderam sua vida. Enfim, ficou muito marcado. E aí vem os escândalos de corrupção, né, de uma figura oculta desde a campanha e que ganha notoriedade, que é o PC Farias, que foi o tesoureiro, e ele continuaria pagando com recursos de sobras da campanha, enfim, e negociando, sendo ali um grande intermediário e negociador do Collor, entre outras figuras. Ele acaba tomando uma dimensão, há uma denúncia dentro da família, o irmão faz uma denúncia, e isso começa a escalar, levando a um processo de impeachment. Então, o Collor
é o primeiro eleito na nova república, o primeiro a sofrer o processo de impeachment, em que pese que ele renuncia antes da votação do processo de impeachment. Então, o Collor ele acabou impedido, ele sai do poder, não pelo impeachment em si, mas ele acaba saindo porque ele renuncia. E aí, claro, ele volta para a sua vida, continua a vida política depois de um tempo, perdeu os direitos políticos, né? Foi entendido que mesmo ele renunciando, ele perderia o direito político. Eu acho que não deveria ter sido assim, eu não sou um jurista, mas a lei do impeachment perde o impedimento e os direitos políticos. Ele perdeu os direitos políticos. A Dilma foi caçada, impeachmentada, mas não perdeu os direitos políticos. Foi as jabuticabas jurídicas. Mas o Collor é essa figura que está no imaginário das pessoas há muito tempo, por conta, especialmente, desse congelamento, de ter trazido uma tensão, uma coisa muito ruim para a sociedade brasileira naquela época, e hoje a gente tem um desfecho de uma prisão, parece que aí, depois o Carlos pode confirmar, mas parece que às 4 horas da manhã, na madrugada, ele foi preso. A decisão de Alexandre de Moraes foi imediata. Minha esposa até perguntou, mas não teria que ser depois das 6 horas da manhã? Né? Estou vendo o doutor Gustavo chegando aí também, depois pode falar disso, mas e aí Collor hoje está preso por corrupção e me espantou, né? Eu não sabia, ele está com 75 anos, eu não sabia que ele é bipolar, que ele tem apneia do sono e que ele tem Parkinson, né? Enfim, e aí, claro, o Carlos trouxe uma questão que é uma figura que foi ex-presidente. Eu escrevi um texto para um blog que eu participo, dizendo assim, o que acontece com a política brasileira? Nós temos 2 presidentes, o Collor e Dilma, sofrem processo de impeachment. Dilma, naquele momento, na questão das pedaladas, crime de responsabilidade, mas perdeu o mandato. Collor renunciou. Michel Temer, o Sakamoto lembrou, foi preso, não é? Curtamente, mas foi preso. Lula foi preso, agora Collor está preso. Bolsonaro na marca do pênalti. Alguma coisa de muito estranho e muito disfuncional tem acontecido com a nossa política e nossa sociedade. Desculpa, Sakamoto, se eu falei muito, mas você pediu para falar do Collor, eu falei aqui, tentando resgatar alguns pontos de minha memória e da história recente do país. Desculpa se eu me alonguei. Não precisa se desculpar, não. Foi uma exposição necessária para explicar para o pessoal quem é Fernando Collor. E aproveitando, inclusive, antes de dispensar o Madeiro, né? Eu queria que ele falasse um pouco com relação à questão do Collor empresário, né? O Collor tem empresas, inclusive a própria afiliada da TV Globo em Alagoas pertence ao Collor, né? E aí depois da condenação ela até tentou se separar, ter um divórcio midiático, né? Com relação ao Collor. O Collor acabou, depois dessa condenação de 2023, acabou perdendo bastante dinheiro, não é, Madeiro? O Collor, quando foi condenado, ali em maio de 2023, tinha um contrato que ele é gestor da TV Gazeta, e assim como todo um império de comunicação que reúne rádios, outra TV, a TV Mar, que agora até Gazeta News o nome, mas outros veículos de comunicação que fazem parte da OAM, que é uma organização Jarnão de Mello, nome do pai dele. O que acontece? Quando ele fez o contrato com a TV Globo, ele fez o contrato naquela época para até o final de 2023. A Globo, então, decidiu não renovar. A Gazeta procurou, então, a Justiça de Alagoas para reclamar disso, e a Globo disse, na sua formalização de desejo de largar a Gazeta e colocar outra empresa, que o motivo principal era a corrupção que envolveu, é bom que se diga, essa corrupção que gerou a condenação no STF, envolveu a TV Gazeta, que recebeu recursos ilícitos em sua conta. Ou seja, ela foi usada para lavar dinheiro, segundo está na denúncia da PGR. A gente conta isso até em detalhes em uma matéria, mas esse foi o ponto que a Globo levou como argumento principal para dizer que, olha, com essa galera na gestão aí, a gente não trabalha porque eles não seguem regras de compliance. Então, eles não têm critérios de gestão e a gente não quer manter uma empresa com a nossa marca coligada a um nome que foi condenado por corrupção usando a afiliada da Globo. Então, a Gazeta aqui, ela entra nesse processo de recuperação judicial ainda em 2019 por várias dívidas trabalhistas e com fornecedores, mas tem na sua afiliação à Globo sua maior receita. 72% do grupo, segundo o que ele constatou na Justiça, vem da TV Gazeta. Então, ele perder a Globo seria definitivamente da marca final da ruína de um império que já vem perdendo força ao longo dos últimos anos. O jornal, que era diário, não circula mais.
você tem algumas emissoras também de rádio que perderam força, né, com essa migração até da FM. Então, há todo um processo de diminuição do poder desse grupo, que agora, perdendo a Globo, com certeza teria, acho que um baque muito grande nesse verdadeiro império, né? Quem conhece Alagoas sabe como o Collor dominou por anos, por completo, absolutamente por completo, o monopólio da comunicação, não sendo ele o único empresário, mas comandando vários veículos que tinham a maior força no Estado. Carlos Madeiro, repórter do UOL diretamente de Alagoas. Ô, Madeiro, obrigado por ter participado aqui do UOL News segunda edição. Obrigado pelas informações aí, direto de Maceió. Valeu a todos. Bom papo aí. Tchau, tchau. E Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, submeteu a decisão de prender Fernando Collor ao plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Uma sessão extraordinária começou hoje pela manhã e já há 4 votos para manter a prisão. No entanto, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque, o que significa enviar o caso do plenário virtual para ser analisado no plenário físico da Corte. Com o pedido de Gilmar, o caso ficou parado até julgamento no plenário físico, o que não tem data para acontecer. O pedido, do destaque, no entanto, não revoga a prisão de Collor. E aí eu também gostaria de chamar já para comentar esse assunto e outros, o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito da Universidade Federal Fluminense. Gustavo, obrigado pela presença aqui no All News da tarde. E eu já vou te jogar essa. Qual foi, na sua avaliação, o que pode se depreender dessa decisão do ministro Gilmar Mendes de tirar o caso do plenário virtual, quando já estava cavalgando uma quantidade grande de votos em apoio à decisão do Alexandre de Moraes, e jogar para o plenário físico? Boa tarde de novo. Estamos sem o áudio do professor Gustavo, eu não sei se é aí ou se é aqui. Foi aí? Boa tarde. Agora sim, o erro foi meu, Sakamoto. Boa tarde a você, Rodrigo. Boa tarde, Cláudio, também, a todos e a todas. Isso sempre gera especulações, não é? Quando algum ministro se manifesta em destaque para remessa ao colegiado físico, não propriamente ao colegiado virtual, isso gera especulação para todos os lados. Mas a verdade é que, embora o Poder Judiciário esteja evoluindo muito, Sakamoto, na linha da evolução da tecnologia, porque o mundo da tecnologia é avassalador, a defesa dos acusados e, muitas vezes, a advocacia, de um modo geral, se queixa de tantos julgamentos virtuais nos tribunais brasileiros, não apenas no Supremo Tribunal Federal. Porque a função jurisdicional é uma função muito delicada, é uma função que decorre da soberania do Estado Nacional. E, naturalmente, que legar decisões colegiadas, sobretudo em matéria criminal, a reuniões realizadas de modo virtual, ou se não reuniões, a votações em plataformas virtuais dentro dos sistemas de informática dos tribunais, isso gera muito resistência. O ministro Gilmar tem uma posição mais conservadora em relação a esse aspecto. Ele já tem trilhado um caminho no Supremo Tribunal no sentido de preservar os julgamentos presenciais. E ante a delicadeza do caso, a sutileza do caso, como se trata de referendar uma decisão de desprovimento de embargos infringentes patrocinados pela defesa do ex-presidente Collor de Mello, e ainda de referendar uma ordem de prisão para início de uma pena privativa de liberdade em desfavor do réu, do ex-presidente. Então, nesse sentido, o ministro Gilmar pediu destaque para remessa à apreciação pelo colegiado físico, não pelo sistema da plataforma virtual do Supremo Tribunal Federal. Eu queria também que